Estamos chegando no 5º dia da primeira data FIFA do ano e olha, para ser bem sincero com você, eu não estou achando uma data FIFA tão ruim assim, pelo menos em relação a desempenho, né, das partidas, do que a gente tem analisado, do que a gente criou de cenário. Já tive datas FIFAs bem piores. É claro que eu não estou trabalhando assim de maneira tão ativa, nesses jogos de seleções é mais fácil de trabalhar, não estou falando aqui da grade, mas dentre os jogos que a gente está analisando, dentre os jogos que a gente está tentando elaborar cenários, os cenários têm se cumprido e obviamente alguma coisa vai escapar, a gente fica sempre protegido pela gestão, mas a gente está, acho que, dentro de uma situação normal, mesmo não conhecendo tanto as competições. Isso é bacana, né? Espero estar conseguindo te ajudar a se livrar de algumas pegadinhas e, quem sabe, criar bons cenários. Tivemos aquela quarta-feira de clássicos na Copa do Nordeste, né? O Fortaleza teve dificuldade contra o Ceará, Fortaleza favorito. O Bahia saiu atrás do Vitória, teve dificuldade, teve que virar o jogo. A cotação era baixa do Bahia, né? Então dava para ter pego uma cotação maior, para quem não queria pegar aquela cotação tão baixa, foi um jogo de ambas marcam. E também tivemos o Sport com o Náutico, que se eu não me engano ficou 2-2. E óbvio, cheio de cartões, como a gente imaginou. Então acho que foram bons cenários que a gente criou, apesar, de novo, de não ser uma competição que eu acompanho sempre. Nessa sexta-feira a gente vai falar sobre amistosos, mas amistosos de seleções que estiveram na Euro recentemente e que provavelmente tem muito a apresentar ainda, né? Por exemplo, a Noruega não vai para a Euro, ficou fora num grupo que tinha Escócia, que tinha Espanha. A Noruega não conseguiu se classificar, mas é uma seleção muito forte, tem muito a crescer, tem muito a melhorar. Então a gente vai escolher algumas seleções hoje de amistosos para a gente poder acompanhar. O que a gente tem que tomar cuidado é que em amistoso não tem desfalque. A gente não vai ter aquela informação antecipada, olha, fulano não vai jogar. Igual agora, tá rolando o jogo da Geórgia, tá no intervalo, e o Kvaratskhelia não foi relacionado porque ele tá suspenso. A gente tinha comentado isso ontem no planejamento. Aqui a gente não sabe, o Haaland vai pro jogo, o Haaland tá disponível. Isso aí você vai ter que fazer essa sua busca, esse é um para casa que eu vou deixar para você, 1 hora antes do jogo, para você conferir a escalação. Mas hoje a gente vai ver quais são os principais jogadores, os mais importantes da seleção da Noruega, da República Tcheca. A gente vai falar também sobre Holanda e Escócia, que é um jogaço, Hungria e Turquia, que é outro jogaço, e Espanha e Colômbia, uma escola europeia contra uma escola aqui da América do Sul. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 22 de março. Vamos começar o nosso planejamento em Noruega e República Tcheca às 2 horas da tarde dessa sexta-feira, um time que não se classificou para a Euro contra um time classificado para a Euro 2024 na Alemanha. Vamos relembrar o grupo de cada uma delas para a gente poder entender a dificuldade que foi. O grupo da Noruega foi Espanha, Escócia, Geórgia e Chipre. A Geórgia está disputando os playoffs por conta do sistema de pontuação da UEFA, da Nations e tudo mais, mas a Noruega ficou fora. E no outro grupo, aqui embaixo, no grupo E, Albânia, República Tcheca, Polônia, Moldávia e Ilhas Faroé. No quesito nível de enfrentamento, a República Tcheca teve uma facilidade maior, né? Tudo bem que no grupo aqui da Noruega, o Chipre estava presente. Mas a Geórgia não é uma seleção fraca, a Noruega conseguiu pontuar, tem lá o Kvaratskhelia, que é um excelente jogador e que comanda essa equipe. No grupo da República Tcheca você tinha Moldávia, Ilhas Faroé, a Polônia em má fase, a Albânia, que se classificou para a Euro, se eu não me engano, se não foi pela primeira vez, foi depois de muitos anos. Eu estou com essa dificuldade de recordar, mas o nível de enfrentamento foi diferente. A Noruega caiu num grupo muito difícil. A Escócia é muito entrosada, tem um jogo muito físico, um jogo aéreo muito forte. E a Noruega, por mais que ela tenha jogadores bons de ataque, a Noruega passou a se destacar um pouco mais em relação às seleções na questão de fama por conta do Haaland, do Odegaard, né? Jogadores do Sorloth, jogadores que a gente está acostumado a ver nos seus clubes. Então a Noruega ganhou um pouquinho mais de respeito por conta desses jogadores. Mas é uma seleção ainda muito frágil defensivamente, que dá alguns moles, tem alguns vacilos, né? Mas nível de enfrentamento, realmente, a Noruega teve mais dificuldade, né? A gente pode ver aqui dentro de casa, a Noruega venceu as Ilhas Faroé, aqui deve ter sido um amistoso, teve aqui a derrota para a Espanha, 1-0, venceu a Geórgia, venceu o Chipre e perdeu para a Escócia. Esse jogo com a Jordânia aqui foi amistoso. Então, na fase de grupo em casa, nas eliminatórias, a Noruega teve um adversário forte como a Escócia, marcou um gol, mas perdeu. Teve um adversário de força mediana, que é a Geórgia, marcou 2 gols, mas tomou 1 e venceu. E teve um adversário difícil, que foi a Espanha. Provavelmente ali, num comportamento um pouco mais defensivo, tentando segurar a Espanha, não deu muito certo. A Espanha venceu por 1-0, né? Os jogos fora de casa da República Tcheca, tivemos um empate com a Polônia, 1-1.
que foi o suficiente para classificar a equipe da República Tcheca, né, no grupo. Uma derrota para a Albânia, que foi primeira do grupo, a República Tcheca ficou na segunda colocação. Uma vitória em Montenegro aqui, que é amistoso, e depois tivemos uma vitória contra as Ilhas Faroé do grupo e um empate com a Moldávia. Você não vence a Moldávia fora, você vence as Ilhas Faroé por 3-0, perde para a Albânia e empata com a Polônia. Enfim, se vocês perceberem aqui, a maioria dos jogos contra adversários de mediano para cima, a República Tcheca também sofre gol. Então não é uma equipe assim tão confiável. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio. Para quem não se lembra, o PDF está de cara nova, a gente tem um menu de clique aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então a gente vai clicar aqui em amistoso, ó. Pum, já vai para o jogo da Macedônia com Moldávia, é só rolar aqui para baixo, Armênia e Kosovo, e aqui a gente já chega em Noruega e República Tcheca. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, fica o convite. Então a Noruega perdeu, você lembra para quem foi? Perdeu para a Escócia, venceu a Geórgia e o Chipre, ou o Chipre e a Geórgia, e perdeu para a Espanha, isso dentro de casa. Saiu na frente em 75% dos jogos. Mesmo nos jogos onde ela não conseguiu vencer, ela provavelmente saiu na frente. Se eu não me engano, foi contra a Escócia que ela tomou uma virada. Então é uma equipe de iniciativa, né? Já a República Tcheca teve uma vitória fora de casa, se eu não me engano foi contra Ilhas Faroé, que é um adversário que ficou na última colocação do grupo sem nenhuma vitória. 25% das vezes apenas saiu na frente do placar, falhou em marcar em metade dos jogos, mas ficou sem sofrer em metade dos jogos. A diferença é isso, né? Tem um ataque ruim, mas a defesa é relativamente boa. O time da Noruega tem um ataque bom, mas a defesa deixou um pouquinho a desejar em relação à porcentagem. Só que lembrando, nível de enfrentamento diferente, né? O time da Noruega precisa finalizar menos no gol para marcar um gol. Para você que trabalha situações de contra-ataque, isso é obviamente muito importante. Já o time da República Tcheca precisa de 5,5 de finalização para marcar. Mas é uma equipe que cria mais chances de perigo por jogo do que a Noruega. O primeiro tempo da Noruega tem mais vitórias, nenhuma derrota, um gol a mais marcado e 2 gols a menos sofrido. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não falar, nossa, a Noruega não sofreu nem um gol no primeiro tempo. Beleza, mas a República Tcheca sofreu apenas 2. De novo, nível de enfrentamento diferente, então ponto para a Noruega por aqui. No segundo tempo, a República Tcheca praticamente iguala os mesmos números, nada de muito diferente. Já a Noruega piora defensivamente e passa a tomar todos os gols que não tinha tomado no segundo tempo e chega a 75% de derrota, né? Provavelmente nesse segundo tempo aqui foi quando tomou a virada também para a Escócia e tudo mais. 75% dos jogos da Noruega em casa foram over 2,5 e 50% dos jogos da República Tcheca fora também foram over 2,5. Guarda essa informação aí, tá? Os principais olha que loucura. Os principais momentos de gols sofridos da Noruega são depois do minuto 76. Aqueles últimos 15 minutos que a gente carinhosamente chama de zona de overlimite, né? Para quem gosta de trabalhar. Infelizmente, a República Tcheca não marca muito nesse momento, mas é uma janela do jogo que eu te aconselho ficar de olho. Tá? Por mais que aqui se envolve poucos gols, né? Noruega e a República Tcheca não jogaram tanto assim dentro de casa, mas esse número aqui, praticamente todos os gols da Noruega foram sofridos no final, isso aqui diz alguma coisa pra gente, por mais que seja um jogo amistoso, né? Não tem muita divisão de escanteio, né? O time da República Tcheca costuma ter menos escanteio no primeiro tempo do que a Noruega, mas no segundo tempo reage. Não é pelo menos não tem sido, né? Jogos com médias de cartões altas, média de 1 cartão ou no máximo 2 aqui pro lado da República Tcheca, não puxaria tanto essa corda. Principais jogadores da Noruega, esse aqui que a gente quer saber, a gente já sabe quem são os mais famosos, né? O Haaland tem 6 gols, ou teve 6 gols na eliminatórias com uma assistência. O Antônio Nusa teve 3 assistências. Aqui em cima o Sorloth tá com 2 gols, ou tava, né? Quando tava a eliminatória. Então são os principais jogadores. Claro, teve outros jogadores aqui que são muito importantes para a construção, como é o caso do Martin Odegaard, do Arsenal, que teve apenas um gol e uma assistência, mas ele não deixa de ser um dos principais jogadores da equipe. Do lado da República Tcheca, nós temos o Souček, Thomas Souček, do West Ham, com 3 gols e uma assistência. Aqui embaixo, o Vlakav Cerny, não sei se é assim que se pronuncia, me perdoa, que também é atacante com 3 gols. E a gente fica por aqui. Tem o Krejci, Ludzislav Krejci, com 2 gols também, mas não tem tantos gols assim, tá bom? Se você é um trader, a gente já percebeu que a Noruega tem um primeiro tempo sólido e um segundo tempo frouxo. A gente pode falar desse jeito, né? E a República Tcheca tem uma bola aérea muito efetiva. Então é o seguinte, se a República Tcheca tomar uma iniciativa um pouco mais reservada no primeiro tempo, a gente pode ficar assim de olho nesse Leia a pior equipe em campo na República Tcheca, tá? Porque eu acredito que a Noruega, eliminada da Euro, tem que dar uma resposta. A República Tcheca tá muito mais assim, testando jogadores, tá muito mais focada na Euro, fazendo alguns testes e tudo. A Noruega, pô, tem uma pequena cobrança ali, provavelmente da imprensa, eu não sou norueguês, não moro lá, mas deve ter uma cobrança, né?
de por que eles não se classificaram. É claro que teve um grupo difícil e tudo mais, mas a Noruega tem que mostrar um pouquinho mais de vontade, né? Então, se ela tiver com o time titular e os principais jogadores, a gente pode ficar de olho nesse primeiro tempo, talvez numa possibilidade de trabalhar contra a República Tcheca. Porém, entretanto, todavia, esse segundo tempo da Noruega me preocupa, porque é uma equipe que não tem solidez defensiva e me parece que aqueles últimos 15 minutos a gente pode chamar de uma zona também de desatenção. Às vezes está vencendo, toma um empate, às vezes está empatando, toma virada, ou às vezes está empatando e toma um gol de derrota. Então, é uma situação mais complexa que a gente tem que olhar com uma lupa, né? Ficar de olho nesses últimos 15 minutos. Mas é um segundo tempo bem mais frágil defensivamente da Noruega, tá? Então, para você que é um trader, tenha atenção a isso. Para você que é um punter, como é um amistoso, a gente reduz muito a capacidade de cravar que vai ser um jogo muito disputado, onde as duas equipes vão se preocupar muito mais em sair com um ponto, com 3 pontos, com vitória, porque não vale nada. Então, o que a gente tem que pensar, se a gente quiser, por exemplo, trabalhar gols aqui, a gente tem que tomar cuidado com as substituições, porque as substituições em jogos de seleções, principalmente amistoso, podem fazer com que o rumo do jogo mude. 3 jogadores que saiam, se forem jogadores construtores de contra-ataque, eles já dificultam muito a nossa vida no continuar do jogo, né? Mas, das últimas vezes que eles se enfrentaram, como a gente pode ver aqui, ó, tivemos 1-1 e o 2-1. Faz tempo? Faz. Mas, das últimas vezes que a República Tcheca jogou fora de casa, ela tem sofrido gol com frequência e a Noruega também tem sofrido gol dentro de casa. Então eu gosto de pensar num cenário possível e cabível de ambas marcam, tá? Se a República Tcheca de preferência levar os titulares, porque é uma equipe que não precisa, de novo, não precisa se esforçar porque ela já está na Euro. Se for um time misto, aí não acho que vale a pena. Se for um time misto, essa vitória da Noruega tá interessante, tá? Eu acho que a República Tcheca, se fosse colocada no grupo da Noruega, naquelas eliminatórias, ela não classificaria. Eu acho que ficaria até atrás da possível Geórgia, tá? Então, eu vejo um favoritismo aqui da Noruega nesse jogo. Se a República Tcheca vier remendada, então nem se fala. Acho que vale a pena sim ficar de olho em alguma coisa a favor da Noruega. Qual que é o problema? A Noruega, defensivamente, deixa a desejar, tá? E eu não duvido também de uma possibilidade de jogo para gols. É um jogo amistoso, não tem aquela necessidade de compor espaço, de você subiu para atacar, sabe aquela pelada de final de ano? Você subiu para atacar, não voltou, deixou um espaço a mais. Eu acho que se você for pensar numa ótica, o que o treinador tá olhando, a maioria dos jogadores da Noruega ele já tem lugares cativos, se for um time titular. Agora, na República Tcheca, pode ser que como uma competição importante está chegando, ele tá fazendo alguns testes ainda, ele tá vendo se vai levar outro jogador, se vai manter esse aqui. Então pode ser que a República Tcheca se preocupe mais com a defesa, e a Noruega nem tanto. Então, se fosse trabalhar gols, eu olharia para, no máximo, um over 1,5, tá? Confesso que eu não puxaria tanto essa corda, mas se fosse para escolher um favoritismo, eu gosto de pensar em algo na Noruega, nem que seja, quem sabe, a República Tcheca na frente, pensar numa dupla chance aqui, numa Noruega podendo empatar o jogo. Às 16h45, um pouco depois da Noruega com a República Tcheca, nós temos a Holanda contra a Escócia. Jogaço, né? Duas seleções classificadas. A Holanda ficou na segunda colocação num grupo com a França e a Escócia ficou na segunda colocação num grupo com a Espanha, o mesmo grupo que a gente comentou da Noruega. Então foram sim confrontos bem complicados. A Holanda pegou a França, a Grécia, a Irlanda e Gibraltar, que aqui é um checkpoint, né? E, como a gente falou, a Escócia pegou a Noruega, o Chipre, a Geórgia, a Espanha e o Chipre também. Um belo checkpoint por aqui, mas pelo menos duas seleções chatas, as duas aqui enfrentaram, né? Principalmente ali a Grécia, que também mostrou até uma possível complicação para a Holanda nas últimas rodadas, mas realmente eu concordo com essa cotação. É uma Holanda muito mais preparada, é uma Holanda que sabe jogar dentro de casa, uma Holanda que só perdeu um jogo dentro de casa, se eu não me engano, esse jogo em casa foi para a França, foi 2-1 aqui para a França. Então é uma equipe chata, uma equipe sólida, uma equipe fortíssima no jogo aéreo, muito competente no jogo aéreo. Utilizou muito isso ao longo das eliminatórias, né? Alçar a bola na área era sempre uma arma muito forte aqui da Holanda. E a Escócia tem se tornado, eu costumo fazer uma comparação com o Atlético de Madrid, do Cholo Simeone. A gente via a Escócia sempre muito focada no jogo físico, no jogo defensivo, jogando em contra-ataque. Mas, cara, é uma Escócia muito mais voltada para gols. Os últimos jogos da Escócia, olha só, 3-3, 2-2, 4-1, 2-0, 3-1,
3-0, 2-0, 2-1, 2-0, 3-0. É uma seleção hoje que dá e toma, né? Uma seleção que vai pra cima sem medo, que tem também um jogo aéreo muito apurado, jogo físico muito apurado, mas o jogo aéreo é muito chato e que pode dar trabalho ali nos seus contra-ataques, talvez no seu jogo exposto, se estiver perdendo. Eu acho que tem tudo para ser um jogo interessante, tá? Utilizando o PDF de apoio, respeitando os níveis de enfrentamento. Estou trazendo aqui dados das eliminatórias da Euro, das últimas, né? A Holanda, 75% das vezes venceu e saiu na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer gol em 75% dos jogos. Né? Uma excelente defesa, tomou apenas 2 gols no jogo contra a França. A Escócia saiu na frente em apenas 25% dos jogos, mas virou alguns deles. Né? Teve 2 vitórias fora, não falhou tanto em marcar, mas sofreu gol com muito mais frequência aqui do que a seleção da Holanda. E olha que curiosidade, apesar da Holanda ter um ataque melhor, ser um time favorito, criar muito mais chances de gol, a Escócia precisa de praticamente 1 chute e meio no gol para conseguir fazer um gol em relação à Holanda. A Holanda cria muito, tem muito volume, mas na maioria das vezes não consegue guardar as chances que cria. A Escócia não cria tanto como a Holanda, mas precisa de menos chances para poder marcar. O primeiro tempo é de destaque defensivo para as duas equipes. A Holanda se destaca ofensivamente, né? Então a gente pode olhar com mais apreço aqui para a Holanda. No segundo tempo, a Holanda continua muito bem defensivamente, mas reduz um pouco o ritmo ofensivo e aí a Escócia aumenta o ritmo ofensivo, porém nessa de sair para o jogo, de se expor, é uma equipe que também sofre. Então a Escócia, ao tentar melhorar ofensivamente, piora na defensiva e isso, de novo, faz com que a gente olhe a Holanda com um pouco mais de apreço. 75% dos jogos da Holanda foram over 2,5 e 75% dos jogos da Escócia fora foram over 2,5. Também me parece ser um cenário interessante, caso a gente tenha um jogo desempatado por aqui. Como a Holanda sofreu poucos gols, essa porcentagem de 50% ela vai ser ignorada, porque foi um gol de 0 aos 15 e um gol dos 46 aos 60. Então não vou levar em consideração, também não foi uma equipe muito goleadora, então a gente não precisa levar tanto em consideração aqui. Do lado da Escócia, a gente pode olhar para esses minutos finais aqui, ó, que é uma seleção que já sai mais para o jogo, talvez em desvantagem no placar, tomando gol de contra-ataque e também sofrendo no segundo tempo, né, com mais frequência. Isso aqui a gente pode olhar assim. A Holanda, enquanto estiver atrás do placar ou no 0-0, vai ser uma equipe que vai apostar muito na bola aérea. Então pode ter certeza que a quantidade de escanteios da Holanda tende a ser maior se ela estiver empatando ou perdendo o jogo, tá? E ela vai utilizar também isso em relação a tentar buscar gols por aqui. A média de cartões da Holanda não é alta, já o da Escócia é de 2,5. Um cartão e meio a mais para a Escócia, né? Então, toma um pouco de cuidado. Os principais jogadores da Holanda, o Dumfries, que vem fazendo um excelente papel como praticamente um ponta na Inter de Milão, com 5 assistências. O Weghorst, que se eu não me engano está no Hoffenheim, atacante com 3 gols. O Nathan Ake é o segundo, é praticamente o segundo, né? Maior atacante da equipe, por quê? Explora-se muito na Holanda a bola aérea. E o Ake tem uma excelente presença dentro de área para marcar gols de cabeça, não é à toa, que além dessa condição de zagueiro, ele também tem um bom jogo aéreo, não é à toa que o Guardiola foi buscá-lo. Tem também o Gakpo, do Liverpool, que está jogando muita bola, e o Virgil van Dijk, que voltou a jogar muito bem no Liverpool, agora utilizando também a bola aérea. O Xavi Simons, que está jogando muito no Leipzig, não teve nenhum gol, nenhuma assistência, mas é um jogador muito forte. Enfim, são jogadores muito fortes aqui na Holanda. Do lado da Escócia, o Scott McTominay, do Manchester United, tem 7 gols e 1 assistência, o principal jogador sem dúvida aqui. Lyndon Dix, com 2 gols, esse é o cara da bola aérea também. O Robertson, que a gente conhece do Liverpool, e aqui em cima o McGinn, que, se eu não me engano, é do Aston Villa, com 3 gols e 2 assistências. São os principais jogadores. Nesse caso aqui, meus amigos, se a Escócia resolver, como é um jogo de 2 seleções classificadas, eu acredito que aqui rola teste para os 2 lados, tá? Então o treinador da Holanda está fazendo seus testes, da Escócia também, e aí já se preocupa mais com o jogo defensivo. A Escócia sabe que tem que preparar bem defensivamente para poder fazer uma boa Euro. E a Holanda provavelmente vai ser mais agressiva nesse jogo. Então o cenário do primeiro tempo tende a ser uma Holanda mais organizada ofensivamente, com as linhas altas, e a Escócia recuada tentando puxar contra-ataque. Aí a matemática é simples. Se a Holanda não permitir contra-ataque, dá para trabalhar a favor da Holanda. Se permite, fica de fora, porque senão vai ser mais arriscado. Se você é um punter por aqui, eu vejo a possibilidade de a gente trabalhar a favor da Holanda com uma cotação mais alta. Mas isso só vai acontecer se a Holanda não marcar no primeiro tempo ou se sair atrás do placar. O que eu te indico por aqui, se a Holanda sair na frente do placar e você perceber uma Escócia
principalmente se esse gol da Holanda for cedo. Se você perceber uma Escócia com um comportamento mais agressivo, dá para pensar nesse over 2,5, tá? Essa cotação do 2,5 nesse momento tá 1,85. Quando a Holanda, se por acaso acontecer, fizer o primeiro gol, essa cotação vai baixar, depois ela vai voltar a subir, dá para você pegar de novo lá em cima. Se a Holanda marcar o primeiro gol e recuar, não duvide da capacidade da Escócia de também marcar por aqui, tá? A Escócia marcou gol em quase todos os jogos fora e enfrentou Noruega e Espanha. Porém, somente a França conseguiu marcar gol nessa defesa da Holanda, na casa da Holanda. Então, você tem que balancear aí a sua expectativa. Eu prefiro pensar em gols caso a Holanda esteja na frente. Você pode pensar no cenário de 2, dependendo do momento que sai o gol, ou de 3 gols. Tá? Agora, se fosse para cravar um favoritismo, pelo nível de jogadores, a Holanda realmente é muito forte. Mas não duvide, porque a Escócia é um time mais agressivo nessa temporada. Então, se for para pegar alguma coisa a favor da Holanda, que seja com um prêmio que recompense um pouco mais, né? Uma cotação um pouco mais alta. Também às 16h45, mais um confronto aqui de duas seleções classificadas, dessa vez 2 líderes de grupo, né? A Turquia ficou na liderança do grupo D, que tinha Croácia, País de Gales, Armênia e Letônia, e a Hungria ficou na liderança do grupo G, que tinha Sérvia, Montenegro, Lituânia e Bulgária. É difícil fazer uma comparação de nível de enfrentamento, né? O grande adversário da Hungria foi a Sérvia, e mesmo assim a Hungria passou o carro aqui na Sérvia, e o grande adversário da Turquia foi a Croácia. Sinceramente, hoje a Croácia ela é mais bem preparada defensivamente, principalmente, do que a Sérvia, né? Porque a Sérvia tem um pelotão de frente muito forte. Os Tadic da vida, né? Milinkovic-Savic, o Mitrovic, o Dusan Vlahovic e assim você vai. Agora, defensivamente, os Zic não são tão bons assim. São os caras troncudos ali, mas meio cintura dura, né? Então, a Sérvia sofreu muito defensivamente, sofrendo gol de muita gente. Já a Croácia, se você pegar os últimos mundiais, Croácia em 2018 foi vice-campeã. Croácia em 2022 foi terceiro colocada, né? Venceu o Marrocos, saiu para a Argentina. Então é uma seleção muito mais... Tudo bem, tá passando aquela geração croata com o Modric, tá passando, né? Estão envelhecendo, mas é uma seleção muito mais difícil. Então palmas para a Turquia. E a Turquia não é um time assim tão organizado também defensivamente, mas tem um ataque sólido e teve uma defesa até relativamente boa para o que era esperado da equipe. E é um jogo parelho. Sinceramente, na casa da Hungria é difícil demais enfrentar os caras. Difícil demais. Se a gente pegar os últimos jogos da Hungria dentro de casa, olha só, a gente não consegue encontrar derrota, né? A Hungria, no geral, chegou a enfrentar seleções grandes aqui fora de casa, não vai aparecer na lista aqui, mas teve confronto da Hungria contra a Alemanha, teve confronto da Hungria contra a Inglaterra, contra a França, e sempre a Hungria deu muito trabalho para essas equipes. É uma seleção da Hungria muito forte, né? A Turquia, fora de casa, a gente teve também uma sequência muito boa, teve um amistoso aqui contra o Japão perdendo de 4-2, mas a vitória contra a Croácia, a vitória contra a Alemanha no amistoso, a Alemanha que é a hoster, né, que é a dona do pedaço da Euro 2024, mas está passando por uma reformulação. Aí vitória contra a Armênia e Letônia, normal, e teve um empate aqui contra o País de Gales. Perceba que a Turquia marcou gol em todos os jogos e sofreu gol em praticamente todos os jogos, tá? Esse jogo contra a Croácia aqui não sofreu por um milagre, porque a Croácia criou muita oportunidade. Os últimos jogos entre eles foram até recentes, ali em 2020, uma vitória para a Hungria em casa e depois uma vitória para a Hungria na Turquia. De novo, difícil enfrentar os caras. Olha só, 4 vitórias consecutivas da Hungria em casa, foi a primeira colocada no seu grupo, 75% das vezes saiu na frente, em algum desses jogos então ela teve que virar o jogo, não falhou em marcar obviamente nenhum jogo, ficou 50% dos jogos sem sofrer gol. Olha aqui, ó, uma média de 2,5 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, 0,5. Tá? O time da Turquia saiu na frente em 50% dos jogos, venceu 75%, não falhou em marcar em nenhum jogo, mas sofreu gol com mais frequência. Então a gente já pode ter uma expectativa aqui de um jogo mais aberto, né? As duas seleções precisam de praticamente a mesma quantidade de finalizações no gol para marcar um gol, o que é bem legal, né? E pode ser perigoso se você estiver contra uma delas, óbvio. O primeiro tempo da Hungria se destaca um pouco mais pela quantidade de gols marcados, mas a Turquia também tem um número de vitórias interessante, só não tem tantos gols, né? A Hungria tem o dobro de gols, mas em relação a gols sofridos é igual. Então, dá para olhar com um pouco mais de apreço para a Hungria? Dá, mas desconfiando, né? Igual meu pai fala, confia desconfiando. No segundo tempo, as duas equipes se equiparam ofensivamente, mas defensivamente falando, a Turquia passa a sofrer um pouco mais. A Hungria zera a quantidade de gols sofridos aqui. A gente pode olhar um pouquinho melhor também para a Hungria, mas sempre confiando e desconfiando.
tá? Over 2,5 em 75% dos jogos da Hungria em casa e em 50% dos jogos da Turquia fora de casa. Como foram poucos gols, a gente tem que ignorar essas porcentagens altas aqui. Por exemplo, a Hungria sofreu todos os gols, que no caso foram 2, no final do primeiro tempo. Quer dizer alguma coisa? Não necessariamente, porque foram poucos jogos, né? Tem pouca amostragem. Em relação a gols marcados, é distribuído no jogo inteiro. Já a Turquia sofre com mais frequência no primeiro tempo, nos primeiros minutos, e marca mais gols no meio de cada tempo. Também não dá para tirar tanta conclusão porque foram poucos jogos. O que dá para tirar de conclusão, a Turquia não é uma equipe que tem tanto escanteio, na média, tá? Não venceu em escanteios quase nenhum jogo, mas isso pode significar o quê? Comportamento de uma Turquia que sai na frente e recua para jogar no contra-ataque. Isso faz sentido, né? Você chama o adversário para cima, você até permite o escanteio para jogar de maneira mais reativa. A média de cartões aqui que você tem que tomar cuidado, principalmente se você tiver a favor da Turquia. É uma seleção que toma muito cartão, média de 4 cartões por jogo. Então, para tomar um vermelho ali é 2 palitos, mesmo sendo amistoso, né? Se bem que no amistoso o juiz segura um pouco mais a mão. Principal jogador da Hungria, a gente já sabe, Szoboszlai, principal jogador hoje da seleção da Hungria e também um dos principais, vamos falar assim, do Liverpool no meio campo, quando tá bem, né? Quando não estava lesionado, voltou agora de lesão, foi um dos principais jogadores que levaram a Hungria na primeira colocação para a classificação. Teve situação, eu não me lembro qual jogo que foi, vocês vão me desculpar pela memória, mas eu lembro que eu peguei aquele gol. Szoboszlai no último lance do jogo, fazendo gol de falta, alçando bola na área, enfim. É um jogador muito imponente em relação a essa bola aérea e falta da entrada da área com ele é sempre um perigo. O Varga também, com 4 gols, é um jogador muito importante. Tem aqui o Loic Nego com 2 assistências e o Martin Adam com 2 gols e 1 assistência. São os principais jogadores. O Roland Salai, não posso esquecer dele, me perdoa. Roland Salai, atacante do Freiburg, da Alemanha, 2 gols e 1 assistência. Do lado da Turquia, a gente não tem tanto destaque para um só, né? Tem o Karim Ertokoglu, que se eu não me engano é atacante do Galatasaray. Galatasaray provavelmente, né? Eu acho que é do Galatasaray. Tem o Koksu, que se eu não me engano, acho que é assim que se fala, é do Benfica. Eu tô tentando lembrar de cabeça, tá? Tem o Hakan Çalhanoğlu, que não deu nenhuma assistência, nenhum gol, mas é um jogador artilheiro extremamente importante no meio campo. O Cengiz Ünder, que é atacante do Fenerbahçe, ponta, geralmente joga na direita, puxando para a esquerda, excelente finalizador. Se você gosta de trabalhar mercado de finalizações, esse jogador aqui, ó, é um cara que você tem que observar. É um chuta-chuta danado. Se for titular, então, é o seu cara. Fica de olho nele, tá? Se você é um trader por aqui, é um jogo perigoso. Sabe aquele jogo com uma alta probabilidade de tomar um gol contra a posição? O famoso mamar um gol? Então, eu tomaria um pouco de cuidado, porque a Turquia é muito traiçoeira. Se ela tá recuada, ela tá pensando em contra-atacar. E a Hungria, obviamente, vai ser chamada para frente, vai subir suas linhas e pode ter um pouco de dificuldade, né? E por mais que a Hungria tenha feito 100% de aproveitamento em casa, eu respeitaria um pouquinho a Turquia. Eu gosto de pensar no jogo para um ambas marcam, tá? Não duvido dessa Turquia, tá motivada por estar na Euro. Não acho que essa cotação seja ruim, mas você consegue pegar ela mais alta. Se sair um gol bem cedinho, o 2,5 pode ser interessante. Se esse gol demorar um pouco a sair, 1,5 com uma odd mais alta pode ser interessante, tá? A Hungria é favorita, mas ela pode se complicar por aqui, tá bom? E olho, obviamente, nos chuta-chutas de cada uma, o under do lado da Turquia e o Szoboszlai do lado da Hungria, porque o Szoboszlai bate falta direta ali, mesmo próximo do meio campo, o cara vai tentar chutar no gol. Bom, a gente tem diversos outros jogos extras para trabalhar nessa sexta-feira, mas eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado. Eu tô filtrando os principais, né, principalmente as seleções envolvidas na Euro. A gente tem um jogo da Espanha com a Colômbia que pode ser bem interessante, são 2 escolas diferentes, né? Uma Colômbia hoje que não perdeu nas últimas 10 partidas, então é bom tomar um pouco de cuidado, mas a Espanha é sim favorita para esse jogo. Tem Albânia e Chile. A Albânia ficou na liderança. Deixa eu refrescar minha memória aqui. A Albânia ficou na liderança junto com a República Tcheca. Fez a mesma quantidade de pontos, 15 pontos, também classificada para Euro, tá motivada. Vai enfrentar o Chile, que olha, o Chile que não se cuide não, tá? Porque o Chile está numa fase bem complexa ali nas eliminatórias da América do Sul. Então eu tomaria um pouco de cuidado aqui com a Albânia. A Albânia pode surpreender. Liechtenstein, Ilhas Faroé, Macedônia e Moldávia, Armênia e Kosovo são jogos assim um pouco mais de escanteio, né? Que você pode deixar ali pro lado do extra mesmo. Mas eu focaria em Noruega e República Tcheca, Holanda e Escócia e Hungria e Turquia como top 3, e aí Espanha e Colômbia também. Porque aí a gente já não tem 2 equipes que disputaram Euro, a Colômbia, né? Vai ser uma oportunidade para a Colômbia, para ver como é que a Espanha joga, como que vai se comportar e tudo mais, mas eu tomaria um pouco de cuidado, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, Juízo, Gestão de Banca, a gente se vê amanhã e um abraço.